Mais uma vez eu quero agradecer todos aqueles que ajudam no Ministério Infantil, todos mesmo, que ensinam, que ajudam a cuidar das crianças. Vocês, acho que não sabem quanto vocês realmente são uma bênção para nós, pro pessoal. Mas pode deixar antes, eu tiro aqui, cara, fica tranquilo. Brincadeira. Não, de verdade, quanto vocês são uma bênção para a nossa igreja. Obrigado, que Deus abençoe vocês grandemente. Em João capítulo 10, Jesus, ele se identifica como o nosso pastor de ovelhas. Ele dá essa ilustração para nós. Ele fala que ele é o bom pastor, um pastor de ovelhas que cuida das suas ovelhas. Ele guia, ele direciona, ele protege os seus seguidores. Em versículo 10, ele fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O que Jesus está falando com isso? Está falando que ele quer que todos os seus seguidores experimentam essa vida abundante. Talvez a sua Bíblia tenha a palavra abundante, vida plena. Claro que ele veio para nos dar a vida eterna, algo que jamais sozinhos podemos alcançar. Ele veio para isso, mas eu creio de verdade que enquanto estamos nessa terra, ele quer que nós experimentamos uma vida plena, uma vida espiritualmente próspera, uma vida de paz e de felicidade. Eu não estou falando de riquezas e bens materiais, eu estou falando algo espiritual. Ele quer que os seus seguidores sentem isso todos os dias. Ele veio para isso. Mas quando nós olhamos para as nossas igrejas, às vezes nós percebemos que nem todos estão sentindo ou estão experimentando essa vida plena, essa vida abundante. Eu não sei se com a sua experiência na sua vida, você pode dizer que neste momento você está experimentando paz e felicidade, você está crescendo espiritualmente, que você está sentindo espiritualmente bem diante de Deus. Por que será que muitos não estão experimentando isso? Muitos que se chamam de seguidores, de cristãos, não estão vivendo uma vida plena, uma vida abundante. Nós cremos que eu e o pastor Nanin, nós cremos que isso tem muito menos a ver com forças exteriores trabalhando contra nós, e muito mais a ver com aflições, interiores, que acontecem dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente. A semana passada nós começamos uma série de mensagens, chamada Inimigos da Alma, em que nós estamos falando sobre certas coisas que acabam atacando mesmo a nossa alma, coisas que acabam afligindo e nos deixando perturbado por dentro. Esses pensamentos e emoções negativos que acabam afetando o nosso coração, a nossa mente, acaba nos desorientando, certo? Desorientando. Aguenta aí que eu estou inventando umas palavras aqui nessa última semana, não sei o que está acontecendo, mas saem umas palavras aí que nem eu ouvi, mas aguenta aí que eu acho que vai fazer sentido daqui a pouco. Muitas pessoas estão sendo impedidos de experimentar essa vida abundante por causa das aflições, coisas que acontecem dentro, aquela batalha dentro da sua mente. Mas sabe que Deus criou, é importante saber isso, Deus nos criou com todas essas emoções. Ele nos criou até sim com as emoções, os sentimentos de dor, emoções como tristeza, até às vezes no momento certo, preocupação, e essas coisas que para nós é negativo, não é agradável, na verdade, quando é experimentado no contexto certo na nossa vida, quando é experimentado apropriadamente, chega a ser de grande benefício para as nossas vidas, algo que nós precisamos sentir de vez em quando. O problema é quando esses sentimentos negativos, que em si não são pecados, em si não são errados, quando eles não são controlados, quando esses sentimentos saem fora do controle, aí o que Deus criou para o bom, para o nosso bem, para o nosso benefício, acaba se tornando algo destrutivo. O que Deus criou para nos ajudar nessa vida, como lidar com certos momentos difíceis da nossa vida, acaba se tornando um inimigo da nossa alma.
E não é exatamente isso que o inimigo principal da nossa alma quer ver? O diabo. Sim, ele existe, ele é real, está trabalhando contra nós constantemente. Ele quer ver você passando por essas aflições, ele quer ver as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos sair fora do controle e totalmente voltar e te destruir. Ele não é Deus, sabe? Ele nunca criou nada, ele sabe disso. Então, qual é a maior tática dele? É para pegar aquilo que é bom, aquilo que Deus criou, aquilo que é bom e agradável, de benefício para nós, e distorcer essas coisas e usar aquilo como armas espirituais contra nós, para destruir a criação de Deus. Então, a semana passada, o pastor Nanin começou falando sobre depressão, que eu sei, através do testemunho de muitos de vocês, foi algo que impactou a sua vida, que te ajudou um pouco com esse entendimento de saber como lidar com isso. A depressão, um período, uma profunda tristeza, ou melancolia, por um período prolongado na nossa vida, que nos rouba de qualquer satisfação, alegria, prazer, ou até da própria vontade de viver. Ele mostrou para a gente através da história em 1 Reis 19, se vocês lembram, através da história do profeta Elias, como Deus quer nos retirar da caverna da depressão e como podemos lidar com esses sentimentos negativos na nossa vida. Hoje, como você já sabe, eu quero falar sobre mais um inimigo da alma, algo que muitos de vocês conhecem bem, que experimentam, talvez diariamente, o inimigo da alma que se chama estresse. Stress vem de uma palavra em inglês, stress, que literalmente significa pressão ou tensão. Quando você for pensar espiritualmente ou emocionalmente, o estresse que nós sentimos é isso, não é? É uma tensão, é uma pressão. Então a descrição que eu te dou aqui sobre estresse é o seguinte: é o sentimento de pressão, de tensão e de preocupação, uma mistura dessas coisas, que as pessoas têm quando estão sobrecarregados e lutando para lidar com as demandas dessa vida. Eu sinto estresse quando? Eu sinto pressão, tensão, preocupação quando? Quando eu sei que tem uma demanda daqui na minha vida mais para frente, que eu sei que tem certas expectativas e demandas que eu preciso atender. E quando eu começo a me preocupar e sinto incapaz talvez, ou que não tenho tempo suficiente para atender essas necessidades, eu começo a sentir essa preocupação, essa pressão mental dentro de mim. Por qualquer razão, muitas pessoas olham para as demandas dessa vida, suas obrigações e responsabilidades, se sentem incapazes, ou que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que tem que fazer, então fica estressado. E é tão comum hoje, eu até falo que tem pessoas que experimentam o estresse com tanta frequência, que o estresse acaba ficando, ou fazendo parte da sua vida, é normal para eles agora. E tem alguns que nem sabem mais, nem lembram mais o que é viver sem essa pressão, tensão e preocupação constante. Tem algumas pessoas que nem lembram mais como é viver uma vida com paz, tranquilidade. O Gabriel está identificando com isso, muitos eu acho que estão. Olha, eu tive que lutar contra o estresse preparando essa mensagem, de verdade. Eu falei, cara, isso aqui é tão grande, é tão amplo esse assunto, e eu comecei a me preocupar. Eu falei, eu sei que domingo eu tenho que ter alguma coisa pronta, e tem que ser relevante, tem que ser algo que talvez vai fazer sentido, talvez. E aí vem aquelas preocupações. Eu tive que naquele momento parar e falar, não, eu não vou deixar essa pressão me abalar, ou me atrapalhar de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Dia após dia, gente, as pessoas vivem debaixo dessa pressão, dessa preocupação. E sabe que isso é extremamente perigoso, não somente emocionalmente, é extremamente perigoso para o seu corpo físico, muito perigoso. O estresse, na verdade, gera outros problemas para a nossa vida. Primeiro no emocional. Ele nos leva a ter medo, preocupação, ansiedade, às vezes até depressão profunda. Pelo lado físico, ele afeta o nosso corpo. Quando eu estou estressado, meu coração começa a acelerar, a pressão sanguínea, assim que fala, só começa a subir. E quando isso acontece, não é bom, cria um estresse no meu coração. E um tempo prolongado disso, acontecendo dia após dia, horas e horas durante o dia, acaba realmente prejudicando profundamente o meu coração, o órgão de verdade dentro de mim.
Então ele é ligado a muitos problemas físicos, especialmente problemas cardíacos. E infartos, ataques cardíacos, muitos, pelas pesquisas e estudos, tem tudo a ver com o estresse que as pessoas estão sentindo. Mas o que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com a igreja? Por que a gente está aqui falando sobre isso? Em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo falando para essa igreja com esses cristãos, se você quiser abrir, até vou te dar um tempo aí, mas também vai estar no telão. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo, ele fala assim para a igreja, provavelmente você já ouviu esse texto. Ele fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, olha só, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você é chamado por Deus para glorificar a Ele, todos os dias com a sua mente e com o seu corpo físico. Por isso que nós, como seguidores de Jesus Cristo, temos que manter a nossa mente e o nosso corpo físico saudável. Porque a partir do momento que eu começo a relaxar, que eu deixo de tratar e de cuidar da minha mente e do meu corpo físico, aquilo começa a prejudicar a minha vida espiritual. Eu fico sem condições de ouvir a voz de Deus, de discernir as coisas espirituais e seguir a vontade dEle. Se eu não estou bem mentalmente, fisicamente, eu jamais vou estar bem espiritualmente. As coisas estão ligadas. Eu jamais vou conseguir realmente cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida nessa terra e apontar as outras pessoas para Jesus Cristo. O Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, o desejo dele, a oração dele para os cristãos, é que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que estamos falando sobre isso. Porque se você está deixando o estresse dominar a sua vida, se você não sabe como tratar e lidar com as demandas dessa vida, você não vai conseguir cumprir o seu propósito nessa terra. E olha que sim, Deus tem um propósito para a vida de cada um aqui. Ele tem. Basta cada um buscar a saber qual é essa vontade. Então eu pergunto, será que alguém aqui se sente sobrecarregado? Sente aquela pressão, aquela tensão emocional para lidar com as demandas dessa vida? Como tem tantas coisas que acaba causando estresse, eu escolhi duas coisas por falta de tempo, tá? Duas coisas que eu vejo que são relevantes para nós, que acaba causando esse estresse em nossas vidas. O primeiro é o comparismo. O comparismo. Vocês já ouviram dessa palavra? Provavelmente não, eu inventei essa palavra, tá? O comparismo. Semana passada, na quinta, eu inventei insaudável. Hoje eu invento o comparismo. O comparismo é o quê? O comparismo é o problema que muitos têm de constantemente comparar a sua vida aos outros. Constantemente. De olhar para os seus amigos, a sua família, o seu tio, sua tia, seu primo, colegas do trabalho, qualquer pessoa, e olhar para aquilo que eles têm, as coisas que estão fazendo, e ficar lá comparando a sua vida com a vida deles. E nós vivemos num mundo totalmente dominado pelas redes sociais, certo? E você sabe como é fácil você tirar o seu celular do bolso, ou entrar no computador, em alguns segundos você consegue analisar a vida toda da pessoa. Você vê aquilo que eles estão falando, você vê aquilo que eles estão sentindo, você vê aquilo que eles estão possuindo em relação aos bens materiais, você vê os lugares que eles estão indo. E vocês sabem, realmente, vocês são testemunhas disso, que 99% das coisas que nós olhamos quando é em relação à vida dos outros, exteriormente falando, é sempre mil maravilhas, não é? É sempre perfeito, é sempre maravilhoso, as pessoas sempre estão felizes, as pessoas sempre estão se divertindo, grandes conquistas, paz, tranquilidade. É isso que todo mundo quer que
você enxerga ou pensa como que é a realidade na vida deles. E nós acabamos caindo nessa cilada do comparismo. A gente começa a olhar para a vida deles, para o jeito que eles mantêm a casa deles, o carro que estão dirigindo, as roupas que estão usando, o corpo físico. Muitos estão postando fotos da academia, lá no espelho. A gente olha para os bens materiais que essas pessoas têm. Nós olhamos para aquelas coisas que eles estão fazendo, os lugares que eles estão viajando, o que eles estão fazendo com o seu cônjuge, as atividades que os seus filhos estão participando. E a gente olha para aquilo e pensa, caramba, olha, tudo isso, é isso mesmo que está fazendo essa pessoa tão feliz, olha a paz. E eu começo a pensar, olha, se eu talvez começo a fazer o que eles fazem, a vestir o jeito que eles vestem, ir para os lugares que eles vão, fazer as mesmas atividades, talvez eu vou sentir essa paz que eu tanto necessito, essa felicidade, essa satisfação que eu vejo na vida dos outros. Então o que a gente faz? Para acompanhar esse padrão de sucesso falso que nós vemos hoje, nós criamos várias demandas e expectativas para nós mesmos. E aí que vem o estresse. Porque as próprias demandas, expectativas que nós colocamos sobre nós, se torna um fardo extremamente pesado por cima de nós. Então, para atender todas essas novas demandas, o que eu faço? Eu começo a preencher os meus dias com atividades, com obrigações a mais, com responsabilidades, com expectativas e demandas. Minha rotina, meu dia a dia fica totalmente cheio. Nos comprometemos a outras pessoas, outras coisas que acabam enxugando o nosso tempo, a nossa energia, o nosso foco, o nosso esforço, e ficamos extremamente ocupados, sempre na correria, constantemente tentando atender essas demandas e expectativas que nós mesmos criamos para nós. Ficamos preocupados que não vou conseguir cumprir essas obrigações, isso e aquilo, e a gente fica louco, pressionado, com tensão. E de repente nós temos 1000 coisas para fazer, só que a gente olha para o nosso dia e não tem tempo suficiente. Eu já várias vezes falei, cara, eu queria mais 3 dias durante a semana, por causa dessa correria. Realmente, muitos hoje, todo mundo está na correria. Todos estão sobrecarregados, não todos, mas muitos estão sobrecarregados, muitos estão estressados, porque nós olhamos para aquilo que a gente tem para fazer, ficamos preocupados. As coisas que eu preciso fazer, será que realmente precisa fazer? Será que realmente é uma necessidade? E quantos de vocês ficam acordados a noite toda? Você deita na cama, talvez até sentindo um cansaço muito forte, só que no momento que você deita na cama, sua mente começa a trabalhar. Você começa a pensar sobre aquilo que você tem que fazer amanhã, e você fica com dúvida que se vai conseguir ou não, e você sente aquela preocupação grande na sua vida, aquela tensão. E tudo isso, gente, por uma esperança falsa, de que se eu conseguir levar os meus filhos para essas atividades, se eu conseguir ir naquela praia nesse sábado, porque eu vi aquela outra família fazendo, se eu conseguir dirigir o carro que essa pessoa dirige, eu vou ficar feliz, eu vou ser como eles, eu vou ter e ser bem sucedido. Uma falsa esperança que gera muito estresse na nossa vida. E aí eu paro para pensar e perguntar, aonde que está Deus nessa correria? Será que você tem colocado tantas coisas, criado tantas preocupações, tantas obrigações e responsabilidades a mais, desnecessárias para a sua vida, que você nem tem mais tempo para parar um pouco, para orar e para ler a palavra de Deus? Já falei com várias pessoas, e eu pergunto, como está a vida espiritual? Você está orando? A resposta é que eu escuto muitas vezes, estou sem tempo, cara, estou sem tempo. Muito corrido. Comparismo. O segundo ponto que eu vejo que estressa muitas pessoas é o materialismo. O materialismo que está muito forte hoje em dia e muito forte dentro da igreja. O que é isso? É um modo de vida voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que eles proporcionam. Olhe um pouco para a nossa sociedade. E você vai enxergar rapidamente que somos, no geral,
obcecados com dinheiro, obcecados com bens materiais. Por quê? Mais uma vez, aquela falsa esperança, aquela falsa promessa, a mentira do próprio inimigo, de que se eu tiver mais dinheiro, se eu conseguir mais bens materiais, eu vou ser feliz. Se eu conseguir vestir as melhores roupas, melhores sapatos, dirigir o melhor carro, aí sim, aí que vem a paz, satisfação, alegria, felicidade profunda. Se eu conseguir essas coisas, eu só queria ganhar mais dinheiro, aí tudo ia ficar melhor para mim. Aí sim eu poderia parar um pouco e respirar e ficar tranquilo. Será? Nós nos matamos diariamente correndo atrás do dinheiro, correndo atrás dos bens materiais. Aquilo se torna um Deus para nós, e de repente nós não estamos mais louvando e adorando exclusivamente o Deus, o Criador do universo. Nós estamos agora adorando o dinheiro e os bens materiais, muito como o pastor Nanem pregou umas semanas atrás. E de repente, sabe o que a gente começa a pensar? A mentalidade é o seguinte: em vez de falar, olha, eu gostaria de ter isso um dia, seria legal, a mentalidade mudou para eu preciso e necessito disso agora. Então como é que eu faço? Como é que eu faço para adquirir tudo o que eu quero? Eu crio um estilo de vida para eu e para minha família que é totalmente fora da minha realidade. Totalmente fora da minha realidade, mas eu tenho que ter para acompanhar o sucesso e o padrão de vida das outras pessoas, pensando que isso vai me trazer felicidade. Aí vem aquela pessoa e fala, olha, estou muito estressado, estou sentindo uma pressão enorme assim. Você fala, o que aconteceu? Por quê? Não, é finanças, sabe, é a minha vida financeira, cara, eu não sei se eu vou conseguir pagar as minhas contas. Parece que eu trabalho, ralando todos os dias, mas chego no final do mês e nunca tenho dinheiro suficiente. Aí você sente dó da pessoa, aí você fala, demorou, vamos ver o que dá para fazer, se tem umas contas atrasadas, vamos tentar ajudar. O que você tem aí que tem que ser pago? Aí você percebe rapidamente que além das contas normais, água, luz, a pessoa tem conta da internet, Sky, HD, parcela do carro, que não consegue pagar, que nunca deveria ter comprado, 300 parcelas da loja 100, parcela do empréstimo, parcela do cartão de crédito do Itaú, parcela do cartão de crédito do Banco do Brasil. Tem que pagar a academia, cartão da Marisa. Mulheres, você vê que as pessoas fazem, eles querem ter tanto essas coisas, para eles se tornou uma necessidade, que eles criam algo fora da sua realidade, e depois para tentar manter tudo isso, louco, aí não dá. Aí que vem essa correria, é trabalho, eu tenho que ganhar mais dinheiro, além do meu trabalho é bico, senão não vou conseguir pagar todas as contas que eu criei, e assim você fica louco, pressionado, chega no final do mês e você fica tão estressado, que você chega em casa, maltrata a sua esposa, maltrata os seus filhos, você não quer conversar com ninguém, chega domingo, você está tão cansado por toda a sua correria, esquece a igreja, esquece Deus, coloca dele do lado, que eu não aguento mais essa pressão, eu tenho que ter um momento de descanso na minha vida. Materialismo, gente, para ser sincero e franco, a maioria do estresse que nós sentimos vem da nossa própria ganância, vem do próprio desejo de querer mais e mais e mais, e nunca é suficiente. 1 Timóteo 6,9, o Paulo diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Não só destruição física, mas espiritual. Muitos acham que se eu conseguir um pouco mais dinheiro, o estresse vai dissipar da minha vida. É a cura. Olha o que fala em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro
Olha o que a palavra de Deus está falando. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido, e não faz mesmo. Aquela falsa esperança de que se eu conseguir mais e mais e mais dinheiro e ficar mais rico, eu vou ficar satisfeito, é pura mentira. Porque você ganha, e aí você olha para aquilo na sua mão, e aí você fala, isso é bom, isso é legal, eu quero mais, eu preciso ter mais disso. Aprenda isso. Não aprenda, talvez você já sabe. O mais dinheiro que você tem, mais contas, mais parcelas que você acaba adquirindo. Porque você sai e compra e gasta mais, certo? Eclesiastes 5:12. O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Quantos hoje estão tão estressados que estão sem tranquilidade para dormir, e justamente sobre coisas que são totalmente desnecessárias? Talvez são legais e traz um sentimento de diversão, mas não são necessários. Pensando que os bens materiais, o dinheiro é sinal de sucesso. Mas o próprio Cristo falou em Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado. Jesus falando para você, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu creio que a vida do homem consiste na qualidade de vida que ele tem, a qualidade espiritual. Então, em conclusão, eu quero dar um conselho, talvez uma solução, que talvez não vai eliminar o estresse em todas as outras áreas da sua vida, mas nessas áreas eu creio que vai ajudar muito. Filipenses 4:12. Vê se você encontra a solução aqui. Sei o que é passar necessidade, o apóstolo Paulo falando, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual que é uma grande solução para o seu estresse em relação ao dinheiro e bens materiais? Aprenda a ser contente. E sabe que ele fala aprender, porque não é algo natural para nós. Temos que aprender como ser contente. Temos que parar para olhar para a vida de outras pessoas. Para de fazer isso e olha para si mesmo e fala: o Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor tem me abençoado tanto com tudo isso que eu tenho, saúde e família, eu não preciso de mais nada. Me ajuda a ser contente, Senhor, com aquilo que eu tenho. Provérbios 30:8-9. Olha a oração desse homem: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Porque, olha só, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Será que é essa a oração que você precisa fazer para eliminar um pouco do estresse da sua vida? Ô Senhor, me ajuda, me dê aquilo que eu preciso, porque aí eu vou ficar em paz, aí eu vou conseguir viver uma vida que realmente te honra e glorifica com a minha mente, o meu corpo e o meu espírito, a minha alma. Hebreus 13:5, ele fala: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, e olha, no contexto de dinheiro e bens materiais, Ele mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Acredita nessa promessa. Acredita nessa promessa que Ele nunca vai te abandonar. Ele vai cuidar de você. Ele vai providenciar aquilo que você realmente precisa para viver essa vida da forma que agrada Ele. Então eu pergunto para você, pergunto para todos nós:
será que nós não precisamos simplificar um pouco as nossas vidas? Será que você não precisa simplificar um pouco a sua vida, o seu dia a dia? Talvez você precisa abrir mão de certas coisas que estão ou que realmente não são necessárias para o seu bem emocional, para o seu bem físico. Talvez você precisa tomar um passo para trás, olhar para todas as demandas, as expectativas, responsabilidades, obrigações da sua vida e começar a identificar quais dessas demandas realmente são extremamente necessárias e quais não são. E começar a perguntar para si mesmo: será que eu preciso disso? Será que eu tenho que ter isso? Se eu não tiver isso, eu morro. E comece a eliminar e deixar de fazer certas coisas que você sabe que não te traz um benefício profundo e verdadeiro. Talvez algo que te traz uma felicidade superficial não vale a pena. E eu não estou falando que ter dinheiro é errado e ter bens materiais é errado. Não estou falando isso. Eu não estou falando que trabalhar duro e forte, dedicado, devoto ao trabalho para que você possa cuidar da sua família, nada disso é errado. O que eu estou falando é que se a busca do dinheiro, se a busca dos bens materiais, se a busca de manter uma imagem para com este mundo e ser igual aos outros, se isso está te causando estresse, prejudicando você mentalmente, fisicamente, espiritualmente, será que vale a pena ter essas coisas? Eu acredito que não. Será que vale a pena trocar a sua paz, o seu bom humor, saúde física, saúde emocional, para adquirir e cumprir todas essas demandas na sua vida? Será que vale a pena trocar o sono, para que você possa dormir tranquilamente cada noite? Aí que você tem que decidir para si mesmo. Aí que você tem que falar: o que é mais importante para mim? O dinheiro? Uma imagem que eu posso propagar diante deste mundo, nas redes sociais? Os bens materiais? Um corpo legal? Roupas da hora? Será que isso é mais importante do que o meu bem espiritual? A minha mente e corpo saudável? E sabe que eu creio que você vai perceber que pouco a pouco, enquanto você vai eliminando essas coisas, você, além de se sentir mais aliviado, menos pressionado, menos tensão, você repara que você de repente tem mais tempo para as coisas que realmente importam. Você de repente percebe que tem mais tempo para Deus. Tem mais tempo para as coisas espirituais, tem mais tempo para você realmente atender todas as demandas e obrigações e responsabilidades e expectativas que realmente são importantes para a sua vida. Fazendo isso vai diminuir o seu estresse. Eu quero terminar com uma história. Ontem eu estava num casamento, meu pai estava lá também, e enquanto a gente estava na fila enorme, né, para pegar comida, eu estava batendo papo com ele. Eu sempre gosto de falar para meu pai aquilo que eu vou pregar no domingo, aí ele também fala comigo. Eu estava falando com ele que eu estava com uma dificuldade de pregar essa mensagem, de preparar essa mensagem, porque tanta coisa, eu não sabia como, organizar legal, enfim. Aí ele começou a falar para mim, eu estava explicando para ele que acho que para mim a solução mesmo é ser contente, é simplificar a sua vida. Aí ele falou: sabe o Emerson? E eu estou usando o nome dele porque ele permitiu, tá, gente? O Emerson. E olha, o Emerson estava no casamento também. Ele falou: o Emerson passou por uma situação dessa. Seria legal você conversar com ele. Falei: demorou. Fui lá, sentei na mesa, eu conversei com o Emerson. O Emerson era um rapaz que era membro da nossa igreja sede por um tempo. Ele era um cara que tinha o seu próprio negócio de construção. Até ajudou a construir uma parte da minha casa. Ele se preocupava muito com os bens materiais, com dinheiro, mesmo estando na igreja. O foco dele não era tanto as coisas de Deus, era mais a vida, financeira, os bens materiais. Ele dirigia um carrão, a esposa tinha um carrão, aparentemente a imagem de sucesso. Olha, o cara é jovem, tão jovem assim, já tem tudo isso montado, que legal.
Só que ele falou para mim que, enquanto ele tinha tudo isso, ele estava extremamente estressado, sufocando mesmo, debaixo dessa pressão, dessa tensão. Enquanto o dinheiro entrava, ele queria mais, e mais, e mais, nada, ele falou para mim que era como uma droga, que ele tomava, e aquilo só deixava ele com essa sensação, esse desejo de querer mais. E a Adriana, a esposa dele, falou para mim também que aquilo começou a mudar totalmente a mente dele em relação às coisas de Deus. Eles começaram a ter uns projetos públicos com a prefeitura, e aí sabe como é? Eles falaram que tinha que de repente ter uma vista grossa em certas áreas, começaram a buscar dinheiro que talvez não era totalmente correto, tudo isso dentro da igreja, gente, certo? Enquanto eles estavam dentro da igreja. Aí ele falou que de repente, tudo começou a cair, começou a perder tudo. As obras não estavam rolando, as obras não estavam entrando. Então, naquele desespero, venderam certas coisas, venderam carro, tentaram montar uma outra loja no centro, achando que aquilo ia dar certo, aquilo não deu certo, de repente, perderam tudo. Ele ficou com tudo aquilo, ele ficou como professor numa faculdade, bem diferente, ganhando muito, mas muito menos do que ele ganhava antes. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou: eu nunca dormi tão bem como eu durmo hoje. Ele falou: Deus tirou tudo isso de mim, para o meu bem, e hoje eu sinto uma paz que eu nunca senti. Hoje eu deito e eu durmo, sou tranquilo, o relacionamento com a minha esposa melhorou, o meu relacionamento com a minha filha melhorou, a minha vida espiritual está de volta. Foi incrível. O que parece que fosse uma tragédia para a minha vida, não foi a melhor coisa que aconteceu. Faz 2 anos que eu não tenho carro, e eu estou tranquilo. E olha só, gente, tinha sido 5 anos que ele e a sua esposa estavam tentando ter um bebê, e nunca estavam conseguindo. Os dois totalmente estressados todos os dias, nunca conseguiram. Ela está grávida. Por que será? Porque o que acontece dentro de nós, interiormente, na nossa cabeça, afeta o nosso corpo físico. E a partir do momento que eles se livraram das coisas que agora eles sabem que não são tão necessários, a vida é totalmente diferente. Agora eles estão experimentando verdadeiramente aquela paz e satisfação e felicidade que tanto buscava antes. Tudo isso sem estresse. Eu termino com esses versículos, Eclesiastes 4:6. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que ter 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Gente, é melhor que você tenha pouco, mas vive em paz, do que tentar fazer tudo e ter tudo e viver constantemente estressado, porque assim você jamais vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida nessa terra. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Pai, por essa igreja, por cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe da perturbação, das aflições que muitos de nós experimentamos, esses sentimentos negativos que saem muitas vezes fora do controle e nos prejudica, tanto emocionalmente, fisicamente, mas espiritualmente. E nós precisamos da Tua graça para superar tudo isso. Precisamos da Sua força e do Seu poder, para nos ajudar a tomar os passos, talvez difíceis, mas necessários, para começar a simplificar um pouco a nossa vida, para realmente tomar as decisões essenciais, para ter uma vida saudável. E Pai, tudo isso para estar nas melhores condições, para poder servir o Senhor, para poder honrar e glorificar o Senhor,
com tudo que somos. Esse é o meu desejo para a minha vida e para a vida de cada um que está aqui. Trabalhe em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nosso eterno e suficiente, poderoso Salvador. Amém. Amém. Vamos levantar neste momento. A gente vai cantar mais um louvor. É o momento que você pode continuar refletindo, continuar orando. A frente aqui está aberta se você gostaria de vir se quebrantar diante do Senhor, pedir perdão por talvez ter negligenciado Ele e o relacionamento com Ele, por questões desnecessárias. Fica à vontade enquanto a gente canta. Mas estamos cantando rapidamente sobre o sangue de Jesus que Ele derramou na cruz. E que é esse sangue, que através desse sangue, qualquer pessoa aqui, com qualquer passado, e qualquer quantidade de pecados e erros e falhas, pode ser perdoados por Deus e aceitos por Deus como filho dele. Mas basta você enxergar a sua necessidade de um Salvador, sua necessidade de se arrepender dos seus pecados, e entregar totalmente a sua mente, o seu corpo, a sua alma para Jesus Cristo. E assim Ele vai começar a trabalhar na sua vida e te ajudar com tudo isso que estamos falando aqui hoje. Não sai deste lugar sem tomar essa decisão, essa escolha. Fala: Senhor, eu me arrependo de tudo e eu quero viver somente e exclusivamente para o Senhor. Entra na minha vida, habita em mim e me transforma, para que eu possa ser o seu filho. A partir desse momento, se você fizer isso, você vive uma nova vida, com a confiança e esperança de uma vida eterna depois dessa. Reflete sobre isso, vamos cantar.